Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos lá gravar mais um vídeo aqui. Eu gravei uns dias atrás um vídeo discutindo sobre os erros que o Olavo cometeu naquele texto dele sobre Newton. E muita gente entendeu que o objetivo ali não era atacar em si o Olavo, mas sim atacar as interpretações e a maneira que ele estava lendo os acontecimentos físicos que estavam acontecendo ali, entender a física que estava sendo discutida e que não é algo que você consegue desassociar a questão da filosofia científica da física em si. E nos comentários houveram várias pessoas me mandando outros vídeos e outras situações onde ele acaba fazendo comentários sobre física ou ele acaba tentando discutir sobre física, o que de maneira errônea. E eu acho isso importante a gente discutir aqui, porque, novamente, é uma pessoa de projeção nacional falando sobre física de uma maneira errada, e além disso eu consigo discutir e eu consigo utilizar esses argumentos para poder falar um pouco mais de física para vocês, para poder explicar um pouco, usar isso como base e explicar alguns conceitos de história da física, alguns conceitos da física básica mesmo, e explicar como é que eles se correlacionam com conceitos de verdade e não só com uma interpretação pessoal da pessoa em questão. Então eu peguei um vídeo aqui para poder discutir, onde ele está falando sobre, teoricamente, a fraude do Einstein em ter plagiado a relatividade restrita, onde esse vídeo contém erros tanto históricos quanto de física mesmo. Então eu acho que é bastante interessante a gente poder falar. Por questões de strike, essas coisas, eu não vou colocar o vídeo aqui. O que eu vou fazer eu vou soltar o vídeo aqui no meu celular, ele vai pegar o som e eu vou pausando e comentando por cima. Cérebro, que é do Albert Einstein. Quando Albert Einstein publica, né, o seu primeiro trabalho sobre o que se chama a relatividade especial, em 1905, esse trabalho tinha uma coisa estranha. Ele não tinha uma só citação, não tinha uma só referência bibliográfica. Então deu a impressão que o sujeito estava fazendo um negócio totalmente novo, inédito, tão inédito que não tem antecedentes. Então, a começar que 1905 não foi o primeiro trabalho de Einstein. Einstein em 1905 já tinha doutorado, ele já tinha outros trabalhos publicados. Então, quer dizer, isso não é o primeiro trabalho que ele fez. Ele já tinha outras coisas antes publicadas, ele já era um físico ativo em 1905. A se somar que em 1905 é o que a gente chama que é o annus mirabilis do Einstein. Então, annus mirabilis é um termo que o pessoal usa muito na ciência, nas artes, quando uma pessoa faz tantas coisas num ano, que é um ano maravilhoso, um ano impossível de ser copiado por pessoas comuns. E Einstein é considerado, em 1905, o annus mirabilis dele. Ele publicou 4 artigos, que são 4 artigos que são considerados peça-chave em toda a física moderna que se segue. Então, em 1905, ele publica um artigo explicando o movimento browniano, que basicamente explica e demonstra que a matéria, a água, líquidos são compostos de partículas subatômicas, que a gente não conseguia medir ainda. Ele explica o efeito fotoelétrico, que basicamente é o primeiro trabalho que dá origem, mostrando que efeitos quânticos não são efeitos virtuais, porque Planck, apesar de ter feito a codificação de maneira anterior, aquilo era visto na teoria de Planck como um efeito virtual que não podia ser medido no mundo real. Então, Einstein demonstra que com o efeito fotoelétrico, que a quântica ocorre em todos os lugares, não só em cavidades fechadas. Ele tem 2 artigos que são relacionados com o que hoje em dia a gente chama da relatividade restrita. Um deles é a eletrodinâmica dos corpos em movimentos, que é o que gerou a relatividade restrita, que é o que o Olavo está mencionando aí, e além disso ele publica o artigo onde ele chega em E igual a mc ao quadrado. Então são 4 papers, não um, como ele falou. E além disso, é importante se citar que ele realmente não
referencia ninguém no trabalho dele. Isso é uma questão que as pessoas ainda... Existem discussões, o porquê Einstein não botou nenhuma referência. Não era algo único, outros cientistas tinham feito as mesmas coisas e existia-se uma percepção que ao não se colocar referências, o trabalho tinha um alcance maior. Ele pode ter tentado por causa disso, mas ele menciona outros cientistas ao longo do texto. Ele menciona Newton, ele menciona Galileu, ele menciona Maxwell, ele menciona outros caras ao longo do trabalho dele. Mas em relação às questões de referências, nesse ponto, e nesse ponto unicamente, o Olavo está certo ao falar que Einstein não colocou referências. Ele realmente não colocou, mas como eu falei, não era uma coisa única dele. Outras pessoas faziam isso na mesma época e outros trabalhos, existia essa percepção que não se colocar dava um efeito de alcançar mais gente. Então talvez um efeito de puro marketing, ou de pura, não marketing eu diria, mas de percepção, como era a recepção acadêmica daquele trabalho. Quando foram estudar depois, ver aquilo com atenção, viram que, ao contrário, não havia ali uma única ideia que ele não tivesse copiado de alguém. Einstein foi o maior plagiário do século XX. A teoria da relatividade especial é toda copiada. Toda. E por isso mesmo ele não botou referência. Porque ninguém nega que Einstein fosse um gênio, mas ele era mais um gênio da picaretagem do que um gênio da física. Né? Ele conseguiu maquiar. Né? Tinha ali, por exemplo, tinha um sujeito que ele disse que nunca leu, que era o tal do Henri Poincaré. Poincaré já tinha tudo que ele botou na teoria da relatividade especial, já estava no Poincaré fazia 15 anos. Poincaré escreveu um monte de livros. Então, vamos lá. Aqui é o ponto crucial e onde ele erra basicamente ponta a ponta. Aqui o Olavo errou de todos os pontos, historicamente e na interpretação física do que está acontecendo. Então, Poincaré, sim, estava trabalhando em algo que aparentava ser a relatividade antes de Einstein. Mas isso não implicava que ele estava fazendo da maneira certa. Então vamos primeiro quebrar historicamente. Em primeiro lugar, o que ele falou de 15 anos antes não é verdade, porque Poincaré publica o livro dele em 1904, então, ou seja, um ano antes do Einstein. Então não é 15 anos, é um ano que seria no máximo. Além disso, historicamente, só para poder explicar, Henri Poincaré ele é formado pela École Polytechnique de Paris, e isso faz dele o meu veterano, porque eu também tenho graduação e mestrado pela École Polytechnique de Paris. E eu estudei relatividade restrita na École Polytechnique, no auditório Poincaré. Então, e nem lá as pessoas acreditam Henri Poincaré como o criador da relatividade restrita. Além disso, se você for ver os próprios trabalhos do Henri Poincaré, historicamente, ele fala que ele não fez nada além de continuar os trabalhos de um outro cara, que era o Lorentz, que é o cara que basicamente foi o primeiro cara a chegar nas transformações de Lorentz, que para quem estuda relatividade restrita, são as transformações de referencial que acontecem na relatividade. Como você faz as transformações de referencial. Só que Lorentz, ele em 1906, ele fala que a relatividade restrita sim foi criada por Einstein. E ele sempre defendeu que foi criada por Einstein. Então quer dizer que Poincaré dizia que Lorentz era o criador e Lorentz falava, não fui eu, Einstein fez. Então por que Lorentz falava isso e Poincaré falava isso? Ambos, Poincaré e Lorentz, eles observavam que a mecânica clássica era incompatível com o eletromagnetismo, da mesma maneira que Einstein observou. Então eles observavam que não existia uma maneira da velocidade da luz ser constante no universo como a mecânica, o eletromagnetismo dizia, mas a maneira que eles tentaram resolver, eles tentaram criar um argumento mecânico para explicar como a velocidade da luz poderia se manter constante na teoria newtoniana. Então eles tentaram fazer uma explicação para explicar qual é o efeito mecânico, então, ou seja, como a dinâmica do éter deveria se confortar. Então eles voltavam e explicavam como o éter deveria se comportar
de maneira que aquela velocidade se mantivesse constante. É isso que eles faziam. Diferente de Einstein. Einstein, ele fazia uma explicação, ele quebra com a mecânica newtoniana e ele adiciona novos princípios a funcionamento do universo, ou seja, ele adiciona um princípio que c é a velocidade constante e aquilo, a velocidade da luz é constante independente do observador, e ele deriva uma nova mecânica a partir dali. Então isso, apesar dos resultados, a interpretação das transformadas ser a mesma, a maneira que ambos derivaram elas são completamente diferentes. Lorentz e Poincaré derivaram a partir dos pressupostos da mecânica newtoniana, isso fazendo uma explicação mecânica para aquele universo, e Einstein faz uma nova mecânica que desenvolve a partir dali. C é uma velocidade constante dependente do observador, e ele deriva como aquela nova mecânica seria a partir dali. E na verdade, porque ambos estão derivando que C deveria ser constante, eles chegam nas mesmas transformadas, que são as novas transformadas. Que até por questões históricas, e diferente do que o Olavo falou, ninguém nunca destruiu, ninguém nunca não prestou atenção no trabalho de Lorentz, tanto que as transformadas no trabalho de Einstein até e nos posteriores são chamadas transformadas de Lorentz. Eles ainda são chamadas de transformadas de Lorentz, mas a explicação, como elas chegaram, são diferentes, e o caminho que você faz para deduzir são completamente diferentes. E isso é importante porque o passo seguinte, que é o trabalho do mesmo ano, 1905, do Einstein, onde ele demonstra E igual a mc quadrado, pelo caminho de Lorentz e Poincaré, você não existe uma relação entre massa e energia. A massa e a energia seriam quantidades completamente separadas e não existiria transferência de momento num fóton sendo lançado. O que isso já invalidaria todo o resultado. Então, Poincaré e Lorentz nunca teriam chegado em E igual a mc ao quadrado, que é a relação que liga massa e energia. E o trabalho de Einstein fazendo a estrutura que você quer uma nova mecânica, ela é fundamental nisso aí. Ela vai lá e leva as pessoas a entenderem como a nova mecânica funciona. Então, o ponto inicial era igual. Ambos chegaram às mesmas transformadas por caminhos diferentes e por hipóteses completamente diferentes. Lorentz e Poincaré ainda se mantinham na mecânica clássica, mecânica newtoniana, e Einstein fazia uma explicação que adicionava os novos princípios da mecânica. Então isso já mostra que é uma percepção errada. A mecânica de Lorentz era mecânica newtoniana e ela nunca teria permitido tudo que veio depois. E para poder terminar também no fator histórico, ele fala que Einstein foi o maior plagiador. Ele está falando, pelo que você consegue entender, ele está falando do Eletrodinâmica dos Corpos e Movimentos. Ele não fala dos outros 3 trabalhos que foram completamente originais, e ali não existe nenhuma disputa sobre o que quer que ele poderia até... A outra pessoa poderia estar trabalhando ao mesmo tempo. Ali foi unicamente trabalhado pelo Einstein ali. Então, quer dizer, ele está pegando um trabalho, achando que ele só fez um, sendo que ele fez 4 naquele ano. As pessoas sabiam, os nomes estavam lá, e então, historicamente, fisicamente, está tudo errado ali. E o Einstein falou, não, eu nunca li essa coisa. É impossível, porque você vê que os raciocínios que ele usa teriam sido impossíveis sem ele ter consultado com o cara. Errado. Como eu falei, os princípios, as evoluções psicológicas de ambos as teorias são completamente diferentes. Um está se baseando num princípio mecânico newtoniano e Einstein está fazendo um novo princípio. A argumentação teórica de ambos são completamente diferentes, então não é que seria impossível. O que seria impossível seria o trabalho de Poincaré chegar nos outros aspectos da relatividade restrita. Tá certo. Então, isso é um dos grandes escândalos da história da ciência. Tá certo? Então, é claro que a fama de Einstein é 100% imerecida. 100%. Mas quando descobriram isso, já tinha transcorrido mais de 20 anos. Já estava todo mundo badalando o sujeito. Falando, e agora? E daí você pega, ele falou que a fama é completamente imerecida e já estava todo mundo badalando o sujeito. Einstein não ganhou o Nobel pela atividade restrita. Einstein ganhou o Nobel pelo paper de 1905 do efeito fotoelétrico,
que, como eu falei, esse não existe nenhuma disputa possível de quem que ele teria feito. Em 1920, existia dois... Einstein não parou em 1905, depois disso ele fez a relatividade geral, que também, você pode ver que Poincaré e Lorentz não participam em nada da construção da relatividade geral. E, além disso, em 1900... mas existia essa pequena dúvida, assim, exatamente qual que era o papel de um ou outro, que hoje em dia não existe mais essa dúvida, a gente entende plenamente onde era. Então, por causa disso, o Comitê Nobel falou, pô, o cara tem o trabalho, tem outros 3 trabalhos geniais que fariam a carreira de qualquer físico. Então, eles acabaram dando o trabalho que criou a quântica, que é o efeito fotoelétrico, e não premiando ele no Nobel pela relatividade restrita, que poderia. Além disso, depois, em 1915, ele fez a relatividade geral. Novamente, já seria material suficiente. Mas, então, ele não era famoso por causa disso. E não existia esse negócio que 15 anos depois as pessoas descobriram. A questão de quem tinha feito primeiro já era um pouco discutida em 1906, 1907, porque ainda não se tinha compreensão exata do que era o certo. Porque você percebe que Einstein estava certo e Poincaré estava errado quando você consegue medir a equivalência de energia e massa. Até isso se medir claramente, se entender como isso funcionava, qual das duas interpretações era correta e qual das duas maneiras de se formular era correta, não era muito bem decidido. Quando se decidiu, viu que Poincaré estava errado, o trabalho dele foi importante, ele influenciou outros, mas ele não entendia corretamente a física que ele estava fazendo. Que nem o Barack Obama, tá entendendo? E agora o que eu vou dizer lá em casa, né? Agora nós já votamos o sujeito, inventamos um monte de mentira para botar ele lá, agora como é que nós não podemos votar, tá? Podemos dar o braço a torcer. Quando o vexame é grande demais, todo mundo faz de conta que não percebeu. E isso aconteceu com Albert Einstein, quer dizer que grandes cientistas que tinham trabalhado aqui, em cima dos quais ele construiu, não é que em cima dos quais ele não construiu nada, ele simplesmente... Aqui, novamente, ele está errado em não entender a diferença da formulação entre Poincaré e Lorentz e Einstein em si, que as duas eram completamente diferentes. Pegou várias coisas, botou ali e maquiou. Né? Esses foram todos injustiçados pela história. Tá certo? Tão injustiçados que Lorentz, as transformadas de Lorentz, Poincaré é um dos físicos matemáticos mais famosos da história, todo mundo sabe o nome dele e todo mundo entende, qualquer físico profissional entende a diferença do trabalho deles com o de Einstein. Muito injustiçados. Isso que eu estou falando não é uma coisa desconhecida, os historiadores da ciência sabem disso, só que ninguém gosta de falar disso aí. Tá certo? Então, normalmente essas coisas não acontecem. Eu vou colocar diversos papers aqui embaixo que discutem a diferença da interpretação de Einstein, da formulação de Einstein de Poincaré, para falar que não discutem. Papers em jornais acadêmicos. Tá certo. E hoje em dia, um trabalho como esse que ele apresentou em 1905 já não seria aceito numa revista acadêmica. Eu digo, cadê as referências? De onde você tirou isso? Concordo, não seria aceito. Como a maior parte dos papers do início do século não seriam aceitos hoje em dia. Da maneira estrutural, da maneira que se formula um paper, mudou bastante. Como eu falei, não era incomum pessoas colocarem papers sem referências naquela época. Einstein foi só um dos que fez isso. Quer dizer, tem que ficar claro o que você tirou dos antecessores e o que você está botando ali, meu Deus do céu. Por quê? Porque senão... Esse meu Deus do céu foi um pouquinho imitando o nosso presidente, parece? A geração seguinte já vai fazer confusão. Então, quer dizer, é isso. Eu fiz o trecho inteiro, sem cortes, para falarem que eu não modifiquei nada. Mas é isso. É isso que eu queria mostrar. Que falar palavras e tentar dizer que os outros estão errados, sem entender o core da questão, sem entender como as formulações foram feitas e sem entender toda essa questão de como Einstein chegou, como Poincaré, quais foram as interações entre eles, faz as pessoas começarem a criar essas teorias imaginárias e conspiracionistas que Einstein não fez nada e esses outros caras que são os não entendidos estavam todos errados. Existe uma questão, no meu entendimento,
existe toda uma questão muito de rança do Olavo em relação a Einstein. Eu não consigo entender o porquê. É muito engraçado porque até no outro texto que eu analisei ele fala bem do Einstein, mas depois disso ele parece que ele cria um ranço em relação a Einstein. Mas isso não muda que todo físico profissional sabe da importância dele. E eu não estou falando simplesmente da relatividade restrita. Estou falando que se você tirar a relatividade restrita, tudo que ele fez e geral, se você tirar a relatividade restrita e geral, tudo que Einstein fez já é suficiente para colocar ele como um dos físicos mais importantes da história. Quando você coloca ainda a relatividade restrita e geral, e que basicamente ele trabalhou, e não são as mesmas pessoas que trabalharam, existiam pessoas trabalhando com contaminante nesses dois projetos, e ele foi mais rápido do que ambos, e ele que teve a visão completa, mas eram pessoas diferentes, Poincaré e Lorentz de um lado com uma interpretação errada, do outro lado você tinha outros caras, como Hamilton e outros caras trabalhando ali também na relatividade geral. Eles ainda não tinham essa visão completa que ele tinha do que era uma nova física que estava sendo desenvolvida e que ele teve, e que isso foi confirmado após experimento, após experimento, após experimento, após experimento. Então isso que é importante se entender. Mas apesar do contexto, eu acho que era interessante fazer isso para poder trazer essa explicação histórica para vocês entenderem um pouquinho mais do que como esse ponto da história da física se desenvolveu e que você ouve falar um pouco sobre aí Poincaré e Lorentz, e eu não vejo muito as pessoas explicando esse detalhezinho, talvez essa confusão que as pessoas fazem. Tá bom? Então vamos lá. Se inscrevam aqui no canal, deixem um like, e vocês já sabem todo o procedimento, passem para os amigos. Quero chegar nos 50 mil, vamos chegar nos 50 mil, vamos lá? Então aquele abraço e falou!